Descreviam técnicas de combate aéreo modernas, métodos para economizar combustível e evitar tormentas, variando a altitude, aterrissagens forçosas causadas pelo inimigo e danos ocasionados por choques com pássaros em voo. Fala também de naves que voavam através do firmamento acima dos ventos, que disparavam armas que lançavam raios de luz que desintegravam tudo o que iluminavam. O Mausila Purva menciona o lançamento de um projétil que continha a força do universo, que explodiu provocando um brilho igual ao de 10.000 sóis, reduzindo a cinzas as raças inteiras dos Vrishnis e dos Anshakas, deixando só alguns sobreviventes com os corpos consumidos, sem cabelos, nem unhas, infectando todos os alimentos e rompendo todas as vasilhas de barro. O Surya Siddhanta, uma prancha com medidas astronômicas de exatidão comparada com a atual, estabelece a medida do diâmetro da Terra em 12.617 quilômetros. Hoje se sabe que são 12.765 quilômetros. Calcula que a distância para a Lua seja de 407.109,8 quilômetros. Sabemos hoje que são 406.731 quilômetros. Fala dos Siddhas, homens perfeitos, e dos Vidyaharas, homens sábios que viajavam por cima das nuvens, bem perto da Lua. Dividia o tempo em frações tão pequenas que seriam equivalentes a 3 bilionésimos de segundo. Uma grande inovação. E isso indica a existência de equipamentos sofisticadíssimos usados com propósitos que desconhecemos. O Mahabharata é um poema que diz que um deus encarnado como piloto de uma nave voadora conta a história desses conflitos entre lunares e solares com armas tão poderosas e avançadas quanto as atuais. Descreve como Salva, montado em um veículo voador tão grande quanto uma cidade, enfrentando Krishna e os lança-mísseis, lanças e lançadores de fogo, iluminando o céu com centenas de sóis, e assim não sabia se era dia ou noite. Krishna responde com um disco brilhante como o sol que parte sua nave em duas. A cidade cai do céu e Salva morre. Assim termina a narração de Mahabharata. Os efeitos de uma arma chamada Agnaya, usada por Adwatan contra os Pandava, ou o projétil que contém toda a força do universo, disparado por Gurkha, de sua vinama voadora, com a qual destruiu as 3 cidades dos Vrishnis e dos Andakas, são similares aos de uma bomba atômica. O Mahabharata diz que, ao explodir, produziam uma coluna incandescente de fogo e fumaça que parecia conter 10.000 sóis, estremecendo a terra e a queimando com um calor terrível e violento. Ventos ferozes sopraram e as nuvens fugiram para o alto, disparando poeiras e pedras em todas as direções, escurecendo todos os lugares. Os corpos ficaram tão queimados que não foram reconhecidos. Os guerreiros que conseguiram escapar se jogaram na água para se lavar, mas o cabelo e as unhas caíram e toda a comida ficou envenenada. Todas as narrações tão precisas sobre técnicas de voos, mísseis e explosões com características atômicas são normais e compreensíveis para um ser da nossa época. Mas como fizeram para descrevê-las há 5 ou 6 mil anos? A única explicação possível é que estivessem descrevendo o que realmente aconteceu e que as marcas tinham desaparecido com o cataclismo universal. Essas narrações de livros antigos hindus não são as únicas que falam de guerras atômicas e tecnologias avançadas. Em escavações arqueológicas nas ruínas da cidade hindu de Mohenjo-Daro, que significa Montanha dos Mortos, encontraram esqueletos radioativos e paredes de tijolos vitrificados e fundidos devido ao imenso calor, resultado de uma explosão misteriosa de proporções atômicas. Os sumérios e egípcios narram a destruição de cidades no Sinai, como Sodoma e Gomorra, também presentes na Bíblia. Trata-se de explosões que provocaram um vento radioativo que acabou com as principais cidades sumérias por volta do ano 2000 a.C., dando passagem ao reinado babilônio.
São tecnologias que só foram inventadas e provadas com a bomba atômica sobre Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. De onde saíram esses conhecimentos? Como usaram baterias elétricas na antiguidade? Nas escavações de um lugarejo perto de Bagdá, Iraque, o arqueólogo alemão Wilhelm König acabou deduzindo que eram baterias elétricas construídas há 6.000 anos. Vasilha de cerâmica com um cilindro de cobre no interior, que por sua vez continha no centro uma vareta feita com 60% chumbo e 40% estanho, isolada por uma tampa de asfalto. O laboratório da General Electric estudou a bateria e notou que ao enchê-la com ácidos orgânicos, como o suco de uva, funcionava perfeitamente bem, produzindo uma corrente elétrica de 2 volts. Colocando várias em série, podia produzir a voltagem que desejasse. Talvez essa tenha sido a tecnologia usada para iluminar os templos antigos. Luciano, o satírico grego, descreveu que em Hierápolis, no templo de Hera, sua estátua de ouro tinha uma joia na cabeça, da qual emanava uma grande luz, e o templo inteiro brilhava como se fosse iluminado por milhares de velas. Pode ser que tenham usado isso para iluminar o interior das tumbas reais egípcias, enquanto pintavam os murais coloridos que enfeitavam suas paredes. Devemos considerar que não ficavam rastros de fumaça que devem ter sido produzidos pelas tochas de fogo que, segundo pensam, foram usadas para enxergar na escuridão. Muitas evidências pré-históricas que põem em dúvida a versão oficial sobre a existência do ser humano na Terra têm sido suprimidas ou deixadas de lado. Essas evidências põem em dúvida as teorias evolucionistas, e por isso não são estudadas e são mantidas enterradas em arquivos esquecidos. A história da vida no planeta está escrita em camadas de pedra que foram se acumulando em seu interior, camada por camada, os restos orgânicos ou as marcas de sua atividade durante os tempos que viveram. Os fósseis e ossos estão em diferentes profundidades e que foram encontrados em camadas similares viveram sobre a Terra na mesma época. Assim descobriram que as espécies mudam de época em época. As camadas mais superficiais de pedra contêm os ossos de animais recentes. Sob os ossos de mamíferos estão os ossos dos dinossauros. Mais abaixo, os anfíbios. Depois os restos de caracóis e peixes, e por último, alguns restos de simples-células. A existência de primatas parecidos com o homem, semelhantes em sua organização anatômica, esqueleto, sistema muscular e seus restos encontrados nas diferentes camadas geológicas, levou Charles Darwin, em 1859, a desenvolver a teoria da evolução das espécies. Darwin descarta a criação divina narrada pela Bíblia e afirma que o homem, através de mudanças acidentais ou causais ao largo de grandes períodos de tempo, é um animal que evoluiu a partir de seus pais, os monos, e primatas originados no planeta, graças à sua força. Entretanto, hoje, 150 anos depois, ainda não encontraram provas conclusivas que possam comprovar essa teoria. E ainda procuramos o elo perdido entre o homem e o macaco. O famoso antropólogo Richard Leakey confirma que todos os restos descobertos dos antepassados do homem cabem em 1/4 e sobra espaço. Existe apenas alguns ossos dos milhões de seres da pré-história para sustentar a teoria da evolução. Os restos dos antepassados do homem, encontrados na África, indicariam que evoluiu lentamente, um processo que levou 6 milhões de anos, até produzir há 1,5 milhão de anos, o Homo erectus.